Bom dia, Brasil! Era um programa, né, que tinha. Bom dia a todos, igreja. Shalom. A você que vai entrar depois, a você que vai assistir pelo YouTube, nosso canal, a você que vai receber no WhatsApp o link para essa mensagem abençoada, poderosa, que vai abençoar seu dia hoje, né? Já enviamos aí os 5 minutos com Deus, acabamos de enviar, as pessoas aí receberam e já começaram a comentar hoje falando sobre provisão. Então quero dar as boas-vindas aí quem for chegando, quem for entrando aí e 5 minutos com Deus. Fechando aqui, conferindo o meu retorno para ver se o meu áudio está direitinho, para que você receba algo com qualidade e bênção. Então você que for chegando aí, você que for entrando, vai dando aí um joinha. Abri aqui a sala de vídeo, voltou de novo. Você vai dando aí um joinha, vai um shalom, bom dia a todos aí. Anderson, deixa eu ver aqui mais de perto, que meu iPad está bem distante de mim. Kênia, Anderson Braga, Nailson Lopes, Walkerney, todos aí sejam bem-vindos. Esse é um momento de aprendizado com o Senhor. Querida Val, bem-vinda. Daniel Cardoso, todos que estão chegando aí. Pessoal aí de Barra, um abraço pessoal de Barra, querida Val aí, que sempre está compartilhando nossos conteúdos e também está, bom dia Val, também está divulgando nas redes sociais dela. Você pode fazer isso também. Uma recomendação é que você assista posteriormente as nossas ministrações na sua sala de vídeo, abençoando outras pessoas. Compartilhar é uma maneira de abençoar pessoas, tá bom? O tema da nossa live agora é bem interessante, né? Ainda na série Covid-19, em todo esse tempo aí que a gente está tendo aí do apavoro, o medo, né? As pessoas estão começando a entrar em choque agora entre sai para a rua, não sai para a rua, depois do pronunciamento do presidente da República. E, queridos aí de Nazaré, tá bom? Que Deus abençoe, pastor Sandro, meu amigo, pessoal trazendo a arca. Então tá aí essa guerra aí, e as pessoas na dúvida, vamos para a rua, não vamos para a rua, mas eu não quero focar nisso não. Tenho coisas mais importantes para pensar e para dizer, e tem uma geração esperando uma palavra de Deus. Você faz parte dessa geração, com certeza está esperando uma palavra de Deus. E o tema da nossa live de hoje é: qual o propósito de Deus para as famílias nesses dias de pandemia? E aí eu quero falar um pouquinho sobre todo o mover que tem acontecido no Brasil. É interessante porque a inologia, né, aquilo que a igreja está cantando, às vezes a igreja canta de maneira automática, às vezes a igreja canta aquilo que está na moda, às vezes a igreja canta aquilo que está todo mundo cantando, e ela não para pensar o que está cantando. E do ano passado para cá, de 2019, das muitas canções que começaram a fazer sucesso dentro da igreja e fora da igreja também, sendo ouvida até por pessoas que não são cristãs, foram canções que falavam sobre casa. Não sei se você pensa nisso. Então eu posso falar algumas aqui, muito importante, que começaram a trazer esse entendimento da casa, né? Uma delas do Alessandro Vilas Boas, que diz, né? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, né? Pode entrar, a casa é sua, sou casa, essa casa é sua casa, separamos ela para você, Jesus. Olha só que interessante, né? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, eu sou tua casa. Então, a palavra casa começou a aparecer de maneira muito frequente na adoração da igreja. E eu dei uma palavra aqui na nossa comunidade, nós temos essa mensagem gravada, mas eu não me lembro o tema dela. E eu falei aqui com os nossos discípulos que de tanto a igreja cantar isso, iria acontecer algo que iria levar a igreja de volta para casa. Para casa que eu falo, para o reduto da família, do lar e das casas. E que Jesus começaria um grande avivamento na nossa geração, a partir do lar, a partir da casa. E aí vem toda essa questão da pandemia,
e a proibição de que os templos se abram. Na verdade, eu quero até esclarecer isso aqui. Eu assisti um vídeo muito interessante do pastor Silas Malafaia e eu não acompanho muito os conteúdos do pastor Malafaia, não, nada contra ele, mas é que às vezes se passa da linha da razão, vamos colocar assim, mas é um profeta de Deus para a nossa geração, eu creio nisso. E eu assisti um vídeo dele interessante, ele falando que a Constituição, na verdade, pode proibir o exercício do culto, mas não pode proibir o exercício do espaço do culto. Então ele disse que a sua igreja ficou aberta das 9 até as 9 da noite. Então, mesmo você que é pastor que não pode fazer culto ou não está fazendo culto, você pode abrir a igreja para receber a comunidade. As pessoas querem oração, querem aconselhamento. A Constituição diz que aquele lugar é inviolável. É interessante isso, né? Mas a grande verdade de tudo que está acontecendo é que agora as grandes catedrais estão vazias, agora os templos sinuosos que gastou-se milhões estão vazios, e sei que é só por um momento, já já tudo volta à normalidade. Mas Deus está trazendo a igreja ao lar, à casa. E eu quero ler um texto para vocês que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que a igreja da nossa geração, ela se parece muito com a igreja de Laodiceia. Eu vou ler mais coisas sobre a igreja de Laodiceia. Uma delas é que a gente realmente está vivendo uma geração de cristãos e de pessoas ditas de Jesus muito mornas. Elas nem são nem frias nem quentes, elas são mornas, ou seja, elas não afetam, elas só desagradam, a maioria das vezes com seu testemunho, com a maneira como ela se comporta. Como diz, rico sou, né? Estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui fala sobre essa igreja que se acha rica. A igreja nunca teve tanto recurso financeiro como na nossa geração. Na nossa geração é o tempo onde a igreja tem mais recurso financeiro. Pedro e João subindo na porta do templo, em Atos capítulo 3, não tinha nem prata nem ouro, mas tinha poder de Deus para liberar sobre as pessoas. A igreja da nossa geração tem muito recurso, mas o poder de Deus não está tão presente como antes. E aconselho-te, né, um conselho de Jesus, que compres ouro provado pelo fogo. O ouro aqui não está falando de riqueza, está falando da presença. O ouro na Bíblia representa a presença de Deus. Quando Jesus era menino e foi visitado pelos reis magos, eles levaram ouro, representando a presença do Deus Pai. Levaram incenso, representando a presença do Deus Filho, o sumo sacerdote Yeshua. Levaram mirra, representando a presença do Espírito Santo, o perfume de Cristo. E para que te enriqueças, ou seja, a verdadeira riqueza é a presença, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu creio muito que Deus está abrindo os olhos da igreja nesse tempo. Abrindo os olhos da igreja para ver o que realmente tem valor e o que realmente é importante. Alguns templos, depois que passar esse tempo sem culto, não vão conseguir se recuperar mais. Por vários motivos. Na verdade, vão conseguir, corrigir essa fala aqui. Quando eu falo, vão ter muita dificuldade em se recuperar. Eles vão, talvez, pagar um preço muito alto. Alguns têm aluguéis que têm que pagar e tudo mais, por aí vai. E aí, o que o Senhor está querendo ensinar é que o entendimento de que a igreja não começa em um templo. Que a igreja começa nas casas, no meio da família, no reduto do lar. Que a igreja começa no partir do pão na mesa. Foi essa a lição de Jesus. Quando a igreja começou, não tinha templos. A igreja funcionava aonde existiam 2 ou 3 reunidos no nome de Yeshua, ele se revelava. Isso pode acontecer em qualquer espaço físico, seja debaixo de um viaduto, seja debaixo de uma árvore, em qualquer lugar onde se reúna em nome de Jesus, ele vai se revelar e ele vai se fazer presente. Isso é fato. Então eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Olha só que interessante. Aqui Jesus corrige a igreja, ele confronta a igreja, ele mostra os erros que a igreja está cometendo e ele diz sim, eu repreendo. Mas ele não diz só eu repreendo, ele diz assim, eu repreendo e castigo.
a gente não gosta de ser castigado, nunca gostamos, desde criança, quando nossos pais naturais faziam isso. E ele diz que esse propósito da repreensão e do castigo não é matar. Como dizia minha mãe, né, Dona Santinha, um beijo para minha mãe. Dona Santinha está em Jiquié, só deitada de boa. Tempo de quarentena, tanto faz como tanto fez, ela nem levanta mesmo da cama, só fica ali deitadinha, vai ali na sala, volta, né? E Dona Santinha dizia que pé de galinha não mata pinto. Quando Deus começa a nos repreender, quando o Senhor começa a nos corrigir, não é para nos matar. O propósito dele é nos trazer ao arrependimento e não destruir a nossa vida. Então, está havendo um tempo de correção junto com tudo que está acontecendo dentro dessa pandemia? Está sim. Deus está corrigindo muitos pastores que transformaram o ministério em profissão, em agenda, né? E agora, onde estão as suas agendas, pastores? Onde você vai pregar agora? Quem vai lhe receber? Muitos pastores que a meta deles é encher a agenda e não encher a eternidade de perdidos e de pessoas salvas. Muitos pastores que o propósito ministerial dele mudou e ele se tornou um cumpridor de agendas, com mensagens mornas, é a mesma mensagem em todos os lugares e às vezes sem a paixão, sem o fervor, impressionando ouvintes sem aquecer corações de maneira verdadeira. Então, Deus está usando esse tempo para corrigir muita gente. Para corrigir de que maneira? Nos fazendo entender qual o verdadeiro propósito do nosso ministério. Eu liberei uma palavra que está também no nosso canal no YouTube e em Atos capítulo 13, falando sobre o verdadeiro propósito do nosso ministério, que é servir a nossa geração. O propósito do seu chamado, você pastor, você líder, seja você aquele que está na internet ou que está cumprindo a agenda, né, sem agenda agora, ninguém está te convidando para pregar em lugar nenhum, é você entender, querido, você entender, você pastor principalmente, entender que o propósito do ministério é servir ao propósito de Deus na nossa geração, como fez Davi, como falamos em algumas ministrações anteriores. Então Deus está usando esse tempo para corrigir a igreja, corrigir os pastores? Está assim, está. Eu creio que está. E eu aceito a correção do Senhor. Se me desviar da rota, do propósito que Ele tem para mim, eu aceito. Mas aí eu chego onde eu quero chegar, porque o propósito da live não é falar sobre os pastores que estão sendo corrigidos, mas a voz profética flui e a gente segue o fluxo daquilo que o Espírito Santo está trazendo. Eu quero destacar esse versículo aqui, que é o versículo 20, que diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Esse texto é o texto que eu quero destacar. O propósito de Deus para as famílias nesses dias de pandemia. Nesses dias de quarentena, né? Tem um amigo meu, pastor Antônio, lá da Batista da Fé de São Paulo, ele me mandou hoje vou até gravar um áudio para ele de intercessão, daqui a pouco ele me pediu. E ele disse assim: pastor, grava um áudio aí para a gente repreender esse pandemônio. Eu até falei no devocional, eu achei interessante essa colocação. Dizer que existe sim uma ação, o diabo pode até não ser causador, como eu falei, né? O diabo não foi lá e criou o vírus, não. Toda parte de criação surge a partir do homem. Mas o diabo se aproveita de tudo que acontece para piorar tudo, né? Aquele velho exemplo que eu já dei da mosca, se você nunca ouviu, vai ouvir agora porque eu quero focar em outra coisa. Mas é interessante nós entendermos que existe um propósito de Deus para esse tempo, principalmente para as famílias. Como eu falei, nós começamos a cantar. Senhor, eu sou casa, essa é tua casa, essa casa é tua casa, preparamos ela para você. E aí Jesus agora, em muitos lares, mesmo nesse dia de pandemia, mesmo nesses dias em que os cristãos estão em casa, sabe o que Jesus está fazendo na porta da casa de muitos discípulos dele, de muitos filhos? Jesus está lá, ó. Porque muitos entraram para casa, mas Jesus continuou do lado de fora. Quando é que Jesus continuou do lado de fora? É quando nós não entendemos que o propósito da quarentena, para aqueles que são de Deus, não é ficar vendo TV, não é ficar
brincando. Você pode separar os momentos, organizar sim, para ter um momento de lazer com seus filhos. Eu faço isso, vamos assistir um filme juntos, beleza, algo que edifique. Mas o que você não pode negligenciar nesse tempo, você é discípulo de Jesus. O que você não pode negligenciar nesse tempo é que você precisa levantar um altar na sua casa. Nós começamos a fazer isso na minha família e tenho 5 filhos, aqueles que me conhecem sabem, e falei, olha, vamos sortear aqui, pegar aqui o nome de cada um, cada dia um vai trazer uma palavra breve, uma colocação bíblica que vá abençoar a nossa casa. A gente vai fazer apenas flashes, esses momentos não serão transmitidos. Ontem a gente só abriu para motivar as pessoas a entender que nesse momento a gente tem que levantar um altar na nossa casa, que nesse momento nós precisamos trazer Jesus para o centro da família, trazer Ele reinar no lugar que é dele. Não adianta apenas irmos para casa e ficarmos inertes ou mornos, né, diante de tudo que está acontecendo. Existe uma autoridade que foi dada à igreja, existe um poder que está nas mãos da igreja. Então nós precisamos ser os Elias dessa geração, como eu falei na última ministração sobre o Covid, mas nós precisamos também levantar altares dentro da nossa casa. Eu acredito que existe um propósito muito poderoso de Deus para restaurar famílias, relacionamentos, curar casamentos nesse momento. Eu quero pedir a você que aproveite o tempo, que você use o tempo com sabedoria. Né? Efésios 5,16 diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo, dando a ele a qualidade que ele deve ter nesses dias onde a gente tem tido tempo de sobra. Né? Agora ninguém está podendo mais sair, algumas pessoas ainda no trabalho, né? Quero dizer que eu tenho orado muito por alguns grupos de pessoas específicos que não pararam. Um deles, os garis, né? Você que talvez que não saiba, eu trabalhei de gari durante 5 anos da minha vida. E é uma classe que não para, principalmente em metrópoles onde eu trabalhei, como São Paulo, que se parar, a cidade entra em parafuso, entra no caos, aí que você vai ver caos, se os garis pararem. Lá não tem direito a parar na chuva, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem em pandemia. Então, que Deus abençoe a classe da limpeza pública, né? Todo o pessoal, os garis, todos, não somente aqueles que estão no caminhão, mas aqueles que varrem as ruas, aqueles que recolhem o entulho. Que Deus abençoe essa classe. Outra classe que eu tenho orado muito é a classe de saúde, os nossos guerreiros, né? Os médicos, os enfermeiros, não só eles, o pessoal de serviço de limpeza que estão nesses lugares, tenho orado por eles, a polícia militar está aí nas ruas mesmo com toda a pandemia, o corpo de bombeiros, várias classes que não pararam. E essas classes que não pararam não têm às vezes a oportunidade que você que está em casa tem. E como é que você tem usado o seu tempo? Como é que você tem aproveitado o seu tempo? Aproveita para fazer uma leitura, né? Você que não tem o hábito de ler, uma leitura edificante. Aproveita para usar o seu tempo para construir algo, porque esses dias eles podem terminar a semana que vem, e eu acredito que a pandemia dure até o final do mês no máximo, eu falei isso já aqui. Por que eu acredito nisso? Não estou falando prevendo por causa de internet, eu evito até acompanhar a questão da mídia nesse tempo, porque eu não quero ter o meu coração influenciado, meus ouvidos estão sintonizados com o céu, eu quero ouvir o céu, eu quero ouvir o que o Pai tem a falar sobre esse tempo e o que Ele quer da igreja nesse tempo. Mas eu acredito, fazendo uma leitura profética, é o mês da Páscoa, não é só o mês da Páscoa, é o mês que o nosso Senhor morreu por nós, para nos resgatar, que Ele pagou o preço, é um mês profético, então eu creio que não passa desse mês de abril, essa pandemia ela vai ter uma solução definitiva. A grande pergunta é o que vem depois. O que é que vai acontecer depois? Então, o que vai acontecer depois com as famílias que não souberam aproveitar o tempo? Então, aproveita agora para se conectar com os teus filhos. Menos internet, mais comunhão. Menos internet, menos celular. Menos celular, mais interação. Olha para a tua casa agora, coloca os olhos para a tua família, para os teus filhos e percebe a necessidade deles nesse momento. Talvez você não esteve tão perto como você está tendo a chance agora. Então, esse momento existe um propósito de Deus. Eu creio em restaurar lares, em restaurar famílias. Eu sei que vai haver
muitos conflitos, talvez, porque não estavam acostumados a ficar muito tempo juntos, mas até os conflitos, eles, se forem bem aproveitados, eles revelam o propósito de transformação e restauração. Então eu quero dizer para você que eu creio que existe um propósito divino e diante de tudo isso, na sua economia, Deus não desperdiça nada, nenhuma estação é desperdiçada pelo Senhor, nem a primavera, nem o verão, nem o outono, nem o inverno, Ele se revela em cada uma delas, e nem os tempos de morte, nem de vida, em todos os tempos Ele rege, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Senhor do tempo. E como Senhor do tempo, Deus faz com que Romanos 8, 28 se cumpra nesses dias. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então aproveita o tempo com a tua família, aproveita o tempo com as pessoas da tua casa, né? Comam juntos, voltem a se encontrar, né? Tem gente que está se encontrando agora dentro de casa, faz tempo que não se via. E brincadeiras à parte, eu creio que há um propósito divino para esses dias e eu creio que Deus quer restaurar lares, eu creio que Deus quer restaurar a família. A igreja vai continuar porque a igreja não depende do templo para ela funcionar. A igreja depende de discípulos de Jesus que invoquem o seu nome onde quer que eles estejam, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero dar apenas 2 avisos para terminar. Um deles é que às 14 horas nós teremos uma live pelo meu Instagram, é Joaldo Almeida 12, é @JoaldoAlmeida12 no Instagram. Eu vou estar com meu amigo, querido pastor daqui da nossa comunidade, também, além de pastor, um cara fera do marketing digital, que é Raineldi Torres, um discípulo amado. E aí essa live vai ser exclusiva para você que é pastor, ou você que deseja saber como fazer lives. Vai ter algumas dicas importantes para você fazer lives, para você se estruturar, como você vai se mover, pastor, você líder, que a gente está vendo muitos erros aí nas lives. Quando eu falo erros, está perdoado, não estou dizendo aqui que ninguém tem que ser profissional, mas se a gente pode ajudar você a melhorar, a gente vai fazer isso dando umas dicas interessantes de como você deve proceder com as lives nesse tempo, até com o culto online. Né? Perguntas interessantes: o culto online tem que ter a mesma duração do culto presencial? Qual a melhor plataforma para usar nesses dias de culto online? Algumas dicas interessantes com o Raineldi Torres, que é um cara fera do marketing digital. E sábado, meio-dia, novamente, falando do mesmo tema no meu Instagram, uma live compartilhada com minha amiga Samara Barreto. Ia ser ontem à noite, mas ela não estava legal de saúde, e aí a gente vai estar fazendo no sábado, meio-dia, com Samara Barreto, também dicas para pastores e pessoas que estão fazendo live. Amanhã à noite, no Instagram, também terei outra live compartilhada com meu amigo Andrés Davi, pastor líder do movimento Sobredoses, Overdose. Ano passado, o tema do Overdose foi Vírus Vida, né? A V1, V4, a vida de Jesus. Então, veio a pandemia, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, o quanto a vida de Jesus é mais poderosa do que qualquer virose, ou do que qualquer tipo de vírus. E a gente vai estar falando sobre isso numa live, ele falando, então vai ser aberta para Colômbia e Brasil. E no sábado à noite, eu irei participar também no Instagram do Sobredoses, e aí em espanhol, para todos aqueles que são de Colômbia e outros países da América Latina, e também para o pessoal do Brasil. Então fica atento aí, porque tem muito conteúdo abençoador nesses dias. Se você não assistiu os nossos outros vídeos sobre o Covid-19 e os alertas proféticos para esse tempo, vai lá no nosso canal no YouTube, tá legal. Sim, conteúdo poderoso, que está abençoando muita gente, e tem muita gente agradecendo por esse tempo. Hoje à noite nós teremos nosso culto online. Eu vou estar aqui na minha sala com minha filha Damares, a gente vai estar fazendo um momento de louvor, trazendo uma palavra também para os nossos discípulos, e você pode nos acompanhar nesse dia, nesse tempo. Que Deus abençoe você. Sua casa está protegida, seu lar está debaixo do sangue de Jesus. E acima de tudo, creia que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele continua sentado no trono, nada abala a sua grandeza, o seu cuidado é permanente. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Em dias como esse, ele sabia que esses dias chegariam, porque ele tem o seu olhar para além daquilo que o humano vê. Ele vê na linha da eternidade os tempos, as épocas, as ocasiões, e ele garantiu, e a garantia da presença dele nos traz paz para esse tempo tão difícil. Ele disse: eu estarei convosco
todos os dias. Ele está aqui hoje, Ele está presente na sua casa, na sua família, confia nele. Até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, sua família. Um beijo no seu coração e graça e paz.